Sejam bem-vindos! Vamos estudar a Torá Sagrada pela ótica dos grandes sábios místicos do povo de Israel. Este trecho lido será da Parashá Tzav, do capítulo 6 ao 10, explorando o mistério do fogo perpétuo do altar e a elevação da alma através do serviço sagrado e do estudo. Boa leitura! Tzav, capítulo 6. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, etc. Esta é a Torá, sobre a qual foi dito, Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como o fogo, diz o Senhor. Certamente não se apagará, pois a transgressão não apaga a Torá. Mas a transgressão apaga a mitzvah, preceito. E aquele que comete uma transgressão que apaga a mitzvah, que é uma lâmpada, apaga assim a sua lâmpada, como está escrito, Provérbios 20, 27. A lâmpada do Senhor é a alma do homem, de seu corpo. E isso é a extinção, pois o corpo permanece na escuridão. E assim, quem remove a Shekinah, presença divina, de seu lugar, causa, para todo mundo, extinção e trevas para aquele lugar. E a escuridão é a transgressão. Provérbios 30, 23. E a serva que herda a sua senhora. E a elevação da mitzvah do Am Haaretz, ignorante na Torá, apaga para eles a mitzvah, para cumprir neles, e os ímpios silenciarão nas trevas. Mas, para os mestres da Torá, não há extinção eterna neles, pois iluminam para ela com vários segredos da Torá, cujo segredo é chamado de Has, segredo. E as mitzvot da Torá que os sábios cumprem, isso é Torá para eles. Dia e noite não se apagará sobre eles, porque cumprem nela, e meditarás nela dia e noite. Tzav, capítulo 7. E o fumo que sobe de suas bocas nas palavras da Torá é o fumo do arranjo, Marashá, que organizam e preparam para o seu dono, como Números 8, 2. Ao acenderes as lâmpadas, sobre as quais foi dito para fazer subir uma lâmpada continuamente. E no fumo do arranjo, e na nuvem do incenso, em que a Torá é o seu fumo, despertará do coração para a sabedoria, Shormá, que é como o cérebro, como a nuvem. Pois o despertar da nuvem vem do coração. É o que está escrito, Gênesis 2, 6. E um vapor subia da terra, e depois, e regava toda a face da terra. Assim despertará o fumo da compreensão, Biná, que está no coração, que explicaram nela. O coração compreende, e sobe para a sabedoria que é, no cérebro, como o cérebro. E o que? E quem é o fumo? Conhecimento. Este é a coluna central, Dat, conhecimento. O coração compreende o conhecimento. Depois que desce o fumo, sabedoria para a compreensão, que são, um à esquerda e outro à direita. Ele desce cheio de Abba, pai, e Ima, mãe, cheio de Yahá, YH, para queimar as árvores que são os discípulos dos sábios, do lado da árvore da vida, que são membros do corpo, onde o nome de Deus são as árvores, certamente, para queimá-los nas chamas da Torá, sobre a qual foi dito: Não é a minha palavra como o fogo? Diz o Senhor. Nas chamas da lâmpada da mitzvah, com amor. É uma mitzvah oferecer todos os dias sacrifícios contínuos, temidim, e depois acender o fogo. É o que está escrito.
o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E depois a remoção das cinzas, Terumat Hadeshem, e depois o sacrifício de voto ou oferta voluntária. Os Tanaim e Amoraim, sábios da Mishnah e do Talmud, todos estes são os Temidim, são os atributos do santo, bendito seja ele, que precisam ter satisfação, Nahat. E embora todas as Sefirot, emanações, sejam uma só, no entanto, cada Sefirá está encarregada de sábados, tempos e festas, e aquele atributo que domina naquele tempo, todas as Sefirot estão incluídas nele, e todas são chamadas pelo nome daquele atributo. Em Chesed, bondade, são bondades. Em Gevurá, rigor, são rigores. E assim, em cada atributo. Tzav, capítulo 8. E há a cessação do trabalho, como um boi que tem um jugo, e um jumento que tem uma carga. Seja o jugo do reino dos céus, como os tefilim, seja o jugo do reino dos adoradores de estrelas e signos. De acordo com suas ações nestes dias, eles têm a cessação do trabalho e descanso. Quem não se ocupa com a Torá e as mitzvot, tem sobre si o jugo do reino dos adoradores de estrelas e signos. E quem se ocupa com a Torá e mitzvot, tem o jugo do reino dos céus, que é a letra Re, Pi, final, que é chamada de reino dos céus, Malchut Shamayim. É certamente o jugo das mitzvot, porque nela foram criadas todas as criaturas do céu e da terra. É o que está escrito, Gênesis 2, 4. Estas são as gerações dos céus e da terra, quando foram criados, Berribarém. Com o Re, ele os criou. E quando chega o Shabá e o dia de festa, desce Biná, compreensão, que é YHV, sobre o Re, que é o reino dos céus, a alma adicional, Neshama Yeterá. E ele é, Êxodo 32, 16, gravado, Charut, sobre as tábuas. Eu sou, na saída do Egito, e estende suas asas sobre a filha e sobre seus acampamentos, e eles têm descanso. E foi dito sobre as carruagens de Samael e da serpente, Deuteronômio 28, 10. E todos os povos da terra verão que o nome do Senhor é invocado sobre ti, e temerão a ti. O sinal dos tefilim, o sinal do Shabat, o sinal dos dias de festa e o sinal da aliança, Berit, todos são equivalentes. E há o sinal de Shaddai, que é Metatron, o servo, e muitos servos dependem dele, que está encarregado daqueles que cumprem mitzvot para receber recompensa. Metatron e seus acampamentos estão encarregados deles. Por causa deles, foi dito, para que descanse o teu boi, o teu jumento, o teu servo e a tua serva. Mas aqueles que cumprem mitzvot, não para receber recompensa, são os filhos do rei e da senhora, e eles são as coroas e os ornamentos sobre a cabeça dos servos nos dias da semana, e por causa deles foi dito: aquele que usa a coroa passará, e o estranho que se aproximar deles morrerá, que são chamados de Shabats para os servos. E por isso, se como filhos, se como servos. Se como filhos, como foi dito sobre eles, Deuteronômio 14, 1. Filhos sois do Senhor vosso Deus. Se, como servos, pois para mim, os filhos de Israel são servos, e não as outras nações. Mas aqueles ímpios, que não se esforçam na Torá,
e nas mitzvot, e não têm sobre si o jugo da Torá, o jugo dos tefilim e as outras mitzvot, são servos das nações do mundo, e são escravizados por elas, como, Êxodo 1:1, fomos servos de Faraó no Egito. E se guardam os Shabats e dias de festa, disse sobre eles, e o Senhor nosso Deus nos tirou. E se cumprirá neles, para que descanse o teu boi e o teu jumento, o jumento na Torá e nas mitzvot, e se recupere o filho da tua serva e o teu animal. O Aam Haaretz é chamado de animal. E depois que se colocar sobre o homem na Torá, se cumprirá nele. Salmos 36:7. Ao homem e ao animal salvas, ó Senhor. Se ele for como o cavalo em que seu dono cavalga, e o suporta, e não chuta seu dono. E qual é o suporte do Aam Haaretz para o discípulo de sábio? Porque o discípulo de sábio é como o dia de Shabat. Ele precisa, pois não tem nada de seu. E se o Aam Haaretz o sustenta com seu dinheiro, e se conduz com ele conforme sua vontade, para servi-lo, e conduzir-se nas mitzvot conforme sua vontade, cumprir-se-á nele. Ao homem e ao animal, salvas, ó Senhor. Ele o salvará do roubo e da rapina, o salvará do anjo da morte, para que não domine sobre ele e o degole com sua faca defeituosa. E todo aquele que é degolado com uma faca defeituosa é nevelá, carniça, como foi dito sobre ele. Êxodo 22:30. Ao cão o lançareis, que é Samael. Tzav, capítulo 9. E a alma, Nefesh, do discípulo de sábio, é chamada de Shabat, a rainha, a alma adicional do Shabat, e seu prazer é o fôlego de vida e o espírito intelectual. E eles são alma adicional, espírito adicional, sobre a alma, o espírito e a alma básica, que são servos que dominam o corpo nos dias da semana. Alma adicional, Neshama Yeterá, fôlego de todo vivente, a coroa da cabeça, o justo, Tzadik, que é o dia de Shabat. E com esta alma adicional, louve a Deus, Yah, que são Abba e Ima, pai e mãe, sobre os quais foi dito, Isaías 64:3. O olho não viu, ó Deus, além de ti, porque ela é a carruagem para a causa das causas, que está oculta e sobre a qual o olho não domina, e por isso o olho não viu. Espírito adicional, Ruach Yeterá, o rio que sai do Éden, entre Abba e Ima, e seu curso é de 500 anos, e chega ao sexto, que é o justo, Tzadik, para regar o jardim, que é a alma adicional, Malchut, reino. A alma que domina nos dias da semana sobre o servo de Deus, vem do trono da glória, como explicaram os mestres da Mishnah. Todas as almas são esculpidas sob o trono da glória. E o Espírito, Ruach, que domina nos dias da semana sobre o servo de Deus, vem do servo do rei, Metatron, incluindo as 6 ordens da Mishnah, e são os 6 degraus para o trono. E a alma básica, Nefesh, que domina nos dias da semana, vem do trono do julgamento, Sandalfon, o azul do TCITC, como obra de pedra de safira. Mas a filha do rei, em Pessar, é a alma intelectual, noite de vigília, Matzá guardada, e o espírito de guarda correspondente a ela é o dia de festa, e ela é o dia de Shabat, lembra e guarda, porque é emanação, Atzilut, de Malchut. E assim os discípulos dos sábios, filhos do rei e da rainha,
foram chamados de Shabats e dias de festa, e não têm nada de seu, pois não são trabalhadores como os outros servos comuns. Sua recompensa neste mundo e no mundo vindouro é deleitá-los com todo tipo de comida e bebida, e honrá-los com roupas bonitas como no Shabat, sobre o qual foi dito: honra-o com vestes limpas. Tudo o que o homem faz para os Shabats e dias de festa deve ser feito para eles. E quem profana o Shabat é culpado de apedrejamento. E assim quem faz uso de uma coroa passageira. E assim, quem faz uso de quem estuda as leis, halachot, profana sua Torá. E quanto mais aquele que o despreza, como se desprezasse Shabats e festivais. E explicaram os mestres da Mishnah: todo aquele que despreza os festivais é como se negasse o princípio. E como todos os utensílios do templo que foram chamados de sagrados, assim, todos aqueles que servem aos discípulos dos sábios são chamados de sagrados. E os discípulos de um mestre, que correspondem aos membros do corpo, foram chamados de Santo dos Santos. E o segredo da coisa está neles sugerido. Êxodo 26, 33. E o véu vos fará separação entre um lugar santo e o Santo dos Santos. E Metatron, tu e teus acampamentos, deveis oferecê-los como sacrifício diante de Deus todas as noites. Ação, assia, aceitar sobre si o jugo do reino dos céus. Isso é a aceitação dos sofrimentos da pobreza para o discípulo de sábio, que é a morte para o corpo dos animais. Pois o sustento da Torá é o sustento da alma, do espírito e da alma intelectual, que são sacerdote, Kohen, levita, Levi, e israelita, Israel. O sacerdote tem nele o Iod, e sabedoria certamente. O levita tem nele o Re, Pi, entendimento. O israelita tem nele o conhecimento, e este é o Vav. A alma adicional é o Repi final. 248 preceitos positivos e 365 preceitos negativos. E esta Torá é o homem, Adão. É o que está escrito: esta é a Torá do homem. E isso inclui o nome explícito YHVH, YODAVAVH. Esta é a Torá, sustento para o homem em suas 4 faces. O sustento dos animais é pão, vinho, carne e todos os tipos de frutos. Eclesiastes 7,14. Deus fez um em oposição ao outro. E o homem deve oferecer todas as noites um sacrifício de alma, espírito e alma básica de animais diante de Deus, e confessar com vários tipos de confissões, e elevá-los em seu pensamento como um sacrifício diante de Deus. Para retirá-los na leitura do Shema com um só coração, diante do Santo, bendito seja Ele, e retirará seu espírito que bate nas artérias do coração. A alma, Nefesh, meditará em sua queima, em seu abate e em sua sufocação, que os sacerdotes faziam. É o que está escrito: e ele morderá sua cabeça diante de sua nuca e não a separará. E isso é estrangulamento. E estas 3 mortes eram como a bile vermelha, verde e preta, que estão no fígado, na vesícula e no baço, e são como as 3 cascas da noz. E antes disso, preparará o altar de pedras, e meditará,
para fazer o apedrejamento da bile branca que domina nas abas dos pulmões, naquelas aderências onde aqueles animais estão presos. E desce o fogo azul e os consome, e as criaturas, os animais e as aves serão puros para se aproximarem de Deus, e para fazer habitar seu nome sobre eles. Naquele tempo se cumprirá neles, Deuteronômio 4:4, e vós que estáis apegados ao Senhor vosso Deus, estáis todos vivos. E serão como o cavalo em que seu dono cavalga. É o que está escrito, Abacuque 3:8. Pois cavalgaste sobre os teus cavalos, nos teus carros de salvação. E naquele tempo, ao homem e ao animal salvas, ó Senhor. E o discípulo de sábio é equivalente a todos os mestres da Torá, e assim deve pesar a si mesmo do lado da Torá, e do lado dos membros do corpo deve pesar a si mesmo para todos os povos da terra, como explicaram os mestres da Mishnah. Sempre o homem deve ver a si mesmo como se o mundo inteiro dependesse dele. E meditará em sua alma, em seu espírito e em sua alma adicional para fazê-los sacrifícios com todos os habitantes do mundo. E o santo, bendito seja ele, associa o bom pensamento à ação. E com isso, ao homem e ao animal salvas, ó Senhor. Levantaram-se todos os Tanaim e Amoraim para ele, e disseram todos a uma só voz: Tu és o pastor fiel, que tem permissão para fazer tudo isso, pois és equivalente a todo Israel, e por isso o santo, bendito seja ele, te enviou entre eles. Até aqui, o Raya Mehemna. Esta é a Torá da oferta. Olá. Disse Rabi Hia. Este versículo nós explicamos desta forma. Esta é a Torá. Esta é a Assembleia de Israel, Kenesse Israel. A oferta, olá. Este é um mau pensamento que sobe, olá, sobre a vontade do homem para desviá-lo do caminho da verdade. Ela é a oferta. Ela é a que sobe para acusar o homem e quer queimá-lo no fogo, para que não lhe seja dado lugar para acusar. E por isso, sobre o altar, toda a noite. Quem é a noite? Esta é a Assembleia de Israel, que é esta, para purificar o homem daquela vontade. Sobre o seu braseiro, porque o rio de fogo, Nehar de Nur, é o lugar para queimar todos aqueles que não permanecem em sua existência, pois os inserem naquele fogo ardente e removem seu domínio do mundo. E para que não domine, precisa estar sobre o seu braseiro toda a noite, e será subjugada e não dominará. Tzav, capítulo 10. Está escrito em Reis 19:11. E eis que o Senhor passou, etc., e um grande e forte vento, etc. O grande vento que mencionamos, e está escrito: o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, como está escrito em Ezequiel 3:12. E um espírito me levantou, e ouvi atrás de mim a voz de um grande terremoto. Eis o terremoto após o vento. E após o terremoto, um fogo, que é o que está escrito, Daniel 7:10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, etc. Rabi Isaac disse: é o que está escrito, Ezequiel 1:13. Quanto à semelhança dos seres viventes, seu aspecto era como brasas de fogo ardentes, como o aspecto de lâmpadas.
ele percorria entre os seres viventes, e o fogo tinha resplendor, e do fogo saía um relâmpago. E após o fogo, uma voz de silêncio suave. Esta voz, a última voz, que é silêncio, que não tem palavra específica, mas é silêncio por si mesma. E quando se reúnem sobre ela, ela é ouvida em todos os mundos, e todos estremecem por ela. Silêncio suave, Daka. Por que é suave? Porque é a menor de todas. O fogo deve ser mantido acendido continuamente no altar. Ele não deve se apagar. Raya Ria disse: este fogo é o fogo de Isaque, que disse, no momento do sacrifício, eis o fogo e a lenha, Gênesis 22:7, que existe perpetuamente. Aprendemos que do fogo de Isaque saem para o altar certas brasas, uma para o lado leste, uma para o lado oeste, uma para o lado norte e uma para o lado sul. Agora, existe no altar um caminho com um certo número de degraus, e o degrau mais baixo alcança o abismo, que é o mais alto dos 6, e quando as brasas mencionadas acima atingem os 4 cantos do altar, uma faísca surge e desce até esse abismo mais alto. Naquele lugar, há inúmeras hostes que proclamam Santo em alta voz, e de um lado dizem Santo com uma voz suave e maravilhosa, e de outro lado há ainda outras hostes que dizem Santo. Há 600.000 miríades em cada canto, todas sob um comandante, e todas vestidas com um acento agudo fode, que estão ali para realizar o serviço do altar, em correspondência com as da terra. Em outro lugar, as ondas do mar rugem e descem em certa altura, e ali outras multidões proclamam com voz de cântico: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Ezequiel 3:12. Seu cântico de louvor não se cala, nem de dia, nem de noite, e todos fazem melodia. Em outro lugar, estão hostes que permanecem em pé, tremendo de medo. Todos olham para aquele altar celestial. Quando o fogo de Isaque alcança o altar, faíscas voam por todos os lados, e delas, muitos seres poderosos são incendiados. E se o sacerdote não estivesse junto ao altar e arrumasse a lenha, o mundo não poderia resistir. Das faíscas que saem, as costas dessas criaturas viventes são incendiadas. Ezequiel 1:13. À direita dessas criaturas vivas, sopra um certo vento vindo do alto, que incendeia o fogo, fazendo-o arder com uma chama constante e iluminar as hostes que estão à direita. Então, à esquerda, um vento forte se levanta, quebrando as rochas, e sopra sobre o fogo, fazendo-o queimar intensamente, até iluminar as hostes daquele lado. E assim acontece nos 4 lados, para os 4 acampamentos. Mas todos se acalmam quando o sacerdote sobe ao altar. Continua no próximo ano.